A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero convidar você nessa manhã para nós fazermos uma meditação na palavra de Deus. E o tema para essa meditação é a força do amor. Conta-nos que durante um incêndio em uma floresta, um pássaro demonstrava desespero enquanto tentava aproximar-se do ninho em uma árvore, onde seus filhotes viviam desespero semelhante pela ameaça do fogo e da fumaça que já os alcançava. Aquele pássaro sabia que se não conseguisse retirar os filhotes dali o mais rápido possível, todos seriam queimados. Seus voos rasantes indicavam as tentativas frustradas de aproximação do ninho, enquanto a árvore começava a queimar-se. Em um dado momento, a mãe pássaro decidiu invadir o ninho, cortando o calor e a fumaça ao pousar junto dos filhotes. De imediato, os cobriu com as suas asas, enquanto o fogo sapecava tudo, matando-a instantaneamente. Porém, os filhotes foram salvos pela proteção da mãe. Embora seja a respeito de um pássaro, esse fato ilustra bem o amor demonstrado por uma mãe, mas também aponta para a realidade divina que alerta. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Senhoras e senhores, queridos irmãos, nós sabemos que acima do amor da mãe só existe o amor de Deus. Aí nós vemos aqui a pergunta que Deus faz ao povo de Israel naqueles dias. Veja que a pergunta que o Senhor faz: pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Aí você pode me perguntar e dizer: mas irmão Moisés, por que Deus disse isso? Por uma razão. No capítulo 49 e o versículo 14 do livro do profeta Isaías, a palavra de Deus diz o seguinte: os israelitas disseram o seguinte: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Está aqui a razão, meus queridos irmãos, pela qual o Senhor falou dessa maneira com aquele povo, perguntando: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Vejam, meus amados irmãos, que a pergunta que aquele povo faz, a declaração que eles fazem dizendo que o Senhor havia se esquecido dele, é porque eles estavam em um grande sofrimento. As palavras dos israelitas aqui, aqueles israelitas, eles experimentaram um grande sofrimento. Eles experimentaram um grande sofrimento e por isso se sentiam abandonados e esquecidos por Deus. Aí você me pergunta: que tipo de sofrimento? O sofrimento foi por causa do pecado que eles haviam cometido contra o Senhor. Eles haviam desrespeitado a santidade de Deus, haviam quebrado as alianças, corrompido os princípios e demolido os mandamentos da palavra do Senhor. E por essa razão o Senhor os advertiu de várias e várias maneiras e eles não aceitaram. Eles não aceitaram o dia da visitação do Senhor. Então Deus mandou o juízo contra aquele povo, enviando um rei má, cruel, perverso e um grande conquistador chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor levou o povo de Israel para a terra da Babilônia, o qual eles aprisionou-os ali por um espaço de tempo de 70 anos. Quando esse povo chega na Babilônia, eles passam a viver como escravos, adorando os deuses babilônicos, comendo as comidas sacrificadas aos ídolos, praticando a idolatria
cometendo erros obrigados pelo rei da Babilônia. Eles eram humilhados, maltratados e desprezados. Quem conhece um pouco da história do povo de Israel sabe muito bem o que Hitler fez com mais de 7 milhões, aproximadamente 7 milhões de judeus, matando-os em câmaras de gás, maltratando, usando de todo o mal contra aquele povo. Na Babilônia não foi diferente. Não morreram muitos em câmaras de gás porque não existia, mas eles foram metralhados na sua sensibilidade moral, social, em todo e espiritual e em quase todos os aspectos da sua vida. Chegou o momento que o sofrimento chegou ao ápice. Chegou o momento que a dor daquele povo, ela chegou em um estado que eles não conseguiram mais apenas ficar no lamento, mas agora eles começaram a declarar dizendo que Deus havia esquecido eles. O Senhor havia esquecido deles. É quando o Senhor faz uma pergunta trazendo a figura de uma mulher e do seu filho. Ele disse: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Queridos irmãos, senhoras e senhores, a resposta de Deus é a garantia divina a todo crente que passar por períodos de provações. O amor de Deus por nós é maior do que a afeição natural que uma mãe amorosa dedica aos seus filhos. E, portanto, inconcebível que Ele se esqueça de nós. É, portanto, inconcebível que Ele se esqueça de nós, principalmente em horas de desânimos e em horas de pesar. Deus, Ele se compadece de nós e Ele não esquece de nós no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de angústia e nos momentos de perplexidade. Às vezes nós somos acometidos por uma doença, às vezes nós somos acometidos por uma perseguição, às vezes nós somos acometidos por um problema familiar, um problema conjugal. Às vezes, meus queridos irmãos e amigos, nós temos que enfrentar muitas lutas e muitos problemas. E às vezes o sofrimento aumenta de tal maneira que nós chegamos a pensar que o Senhor, nosso Deus, Ele se esqueceu de nós. Ele nos deixou lutar sozinho, Ele tem deixado nós lutar sozinho. Isso se passa pela nossa mente. Começamos a fazer uma varredura na nossa memória. Começamos a vasculhar toda a nossa consciência para ver se cometemos algum erro, algum pecado, alguma maldade contra Deus que o afastasse de nós. Mas nada disso é, porque muitas das vezes Deus permite que nós passemos pelos momentos adversos, para que nos aproximemos mais de Deus. Muitas das vezes Deus nos leva lá para dentro de um deserto, e lá no deserto é só nós e Deus, é só você e Deus, e o deserto não é nada bom, porque no deserto tem calor causticante, tem um frio fora do normal. No deserto tem animais peçonhentos, tem piratas, tem ladrões. No deserto não tem água. No deserto, meus queridos irmãos, nós enfrentamos o pior momento da nossa história. Era o que estava acontecendo com esse povo aqui naqueles dias em que o profeta Isaías escreve esse texto sagrado. O povo estava debaixo de um grande sofrimento, pensando que Deus havia esquecido dele. Mas Deus não se esqueceu. Por quê? Porque a sua compaixão por nós nunca cessará. Sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida, Ele zela por nós com grande amor e ternura. E estejamos convictos de que Ele nunca nos deixará. Deus nunca vai te deixar, porque você é a coroa da criação de Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus jamais te esqueceu.
Deus jamais te esquecerá e nunca nos deixará, porque Ele é nosso Pai. Qual é o pai que despreza um filho? Ou quem sabe uma mãe que despreza o seu filho? Mas mesmo que o pai e a mãe despreze o seu filho, o Senhor jamais o desprezará. O salmista disse: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor nunca me abandonará. Glória ao nome de Jesus. A evidência do grande amor de Deus é que Ele nos gravou nas palmas das suas mãos. Vejam, meus queridos irmãos, senhoras e senhores, no versículo 16 do capítulo 49 de Isaías, ele disse: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Os nossos nomes, a evidência do grande amor de Deus é que Ele nos gravou nas palmas das suas mãos, de tal maneira que nunca nos esquecerá. As marcas dos cravos nas mãos de Jesus estão sempre diante dos seus olhos, como lembrança do grande amor que Ele tem por nós e do seu cuidado. Glória ao nome de Jesus. O cuidado de Deus para conosco é grande demais, meu querido amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite ou nessa manhã, independentemente da situação que você está passando, independentemente do momento que você está vivendo, eu não sei se você está enfrentando uma luta de cunho moral, eu não sei se você está enfrentando um problema na sua saúde, eu não sei se você está enfrentando um problema na sua vida conjugal, no seu casamento, eu não sei se você está enfrentando um problema no teu trabalho, eu não sei se você está enfrentando um problema na sua comunidade, eu não sei se a angústia que inunda a tua alma é um problema familiar, eu não sei que tipo de problema é o seu, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus não se esqueceu de você, Deus nunca se esqueceu de você, Deus nunca te deixou só, Ele está do seu lado, Ele está aí contigo, Ele está no momento aí do seu lado, esperando apenas você abrir o seu coração. Muitas das vezes o problema sufoca a nossa alma e nos impede de chegar até a presença do Senhor, mas nesta manhã, entenda uma coisa: Deus não te esqueceu, Deus não te deixou, o Senhor te ama. E da mesma forma como Deus vê os cravos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele lembra do seu amor pela raça humana. Quando Deus criou o homem, Ele criou com tanto carinho, Ele criou com tanto amor. A Bíblia diz que o Senhor pegou o homem do pó da terra, criou o homem do pó da terra. Ou seja, todas as coisas que existem, o Senhor criou pelo poder da sua palavra, ordenando a terra, ordenando o mar, ordenando as águas que criassem todas as coisas. Mas o homem, quando o nosso Deus foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus foi lá na beira do ribeirão, pegou aquela lama, aquele barro, aquela argila, aquela greta, Ele pegou aquele barro, formou, quem sabe um boneco com altura normal, da maneira que Ele quis fazer, do jeito que Ele quis, fez aquele boneco, e Ele olha e vê aquele boneco inerte no chão, parado como morto, mas a Bíblia diz que o Senhor soprou o seu fôlego de vida no homem e ele tornou-se alma vivente. Lá no livro de Jó está escrito, onde o escritor disse o seguinte, ele disse: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Você foi criado com amor, por amor, para amar um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele te criou com amor, Ele fez você com cuidado e Ele nunca Ele te esqueceu. Ele jamais te esquecerá, porque Ele te ama. Ele te ama e o cuidado dele para com a tua alma é grande demais, meu amigo. Independente da situação que você está vivendo, independente do momento que você está passando,
Não se precipite, não se desespere. Apenas acredite que Deus não te esqueceu. O Senhor não te esqueceu. Ele está te vendo todos os dias, todos os momentos da sua vida, mas é necessário que você abra o seu coração para Ele, volte-se para Ele, olhe para Ele, fale com Ele, converse com Ele, adore a Ele, glorifique o nome dEle e Ele vai mudar toda essa situação para a glória do nome dEle. A Bíblia Sagrada diz, o Senhor convida o homem a vir a Ele. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus está te esperando de braços abertos para mudar a história da tua vida e para te abraçar, para fazer com que você se reconcilie com Ele, para que você saiba que Ele te ama e Ele cuida de você. Acredite, Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu de você. Às vezes nós esquecemos de Deus, mas o Senhor de nós, Ele não se esquece. Deus abençoe a você em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te louvo por essa hora, por esse momento glorioso e oportuno, Pai. Abençoe todos os meus irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã, que o Senhor abençoe a todos. Se há algum problema de saúde, que o Senhor cure-os agora. Repreenda toda enfermidade, repreenda todo problema. Repreenda, meu Senhor da glória, as contendas, as perseguições. Tira tudo aquilo que tira a alegria e o prazer do coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, Pai. Faz um milagre, meu Senhor, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te pedimos, nós te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus irmãos, seus amigos. Se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a proclamar a palavra de Deus aos corações de outras pessoas. Não esqueça, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir.